Howdy, man. Olá, olá, estamos começando o Arte Agenda Entrevista, Correio do Povo, um dia muito especial, porque temos uma lenda do nosso rock, do nosso hard rock, da nossa música pesada brasileira, e brasileira, quando eu falo brasileira, falo mundial, e eu me julguei tão incapaz de fazer essa entrevista aqui, eu brinco que eu trouxe a nossa especialista aqui. Então, Luiz Gonzaga aqui falando e a Ana Alessia de Oliveira, seja bem-vinda aqui antes da gente apresentar. Consegui prazer demais falar contigo, Andrés. Então, estamos apresentando Andrés. Seja bem-vindo, Andrés Kisser, ao nosso Correio do Povo. O jornal ele tem 130 anos e a banda também está fazendo um show marcante, uma turnê de despedida que ninguém pode perder, né? E eu queria te perguntar, começar assim a falar contigo dessa turnê, quando se resolve parar, né? Quando se resolve fazer aquela famosa pausa, o que se passa na cabeça nesse momento da pausa? Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. É, vamos aí fazer mais um show em Brasília, dessa turnê de despedida. Já tocamos em algumas situações aí, é muito bom ter essas oportunidades, principalmente no Porão do Rock, né? Que é um festival super tradicional, já fizemos algumas vezes. E muito feliz de poder passar pelo Porão do Rock mais uma vez nessa última turnê, né? E foi uma escolha consciente, né? Uma escolha muito tranquila. A gente está num momento muito bom. A gente sobreviveu a tantas coisas, né? Durante esses 40 anos, inclusive uma pandemia, entre outras coisas tecnológicas, de mudanças, né? E a gente está aqui no nosso melhor momento. Acho que é um privilégio poder parar, fazendo uma escolha assim, do que ser refém de alguma outra situação que impossibilita a banda continuar, né? Seja ela por brigas ou algum fator externo, e etc. E a gente está celebrando. Acho que a ideia foi essa, né? De viver o presente, viver esse momento. É uma turnê de agradecimento aos fãs, né? Por esses 41 anos, né? Esse ano de história e de manter a banda motivada e nos bons e nos maus momentos, né? Estão sempre junto com a gente. E está sendo fantástica, né? Uma turnê maravilhosa. Começou ano passado e vai até o final do ano que vem, né? E tem sido muito boa, muito tranquila, muito de celebração mesmo, muita gente emocionada, né, com o quão Sepultura é importante na vida de tanta gente, né? É muito bom sentir isso, né? Depois de uma longa trajetória, ver que a gente fez algo que realmente tocou as pessoas e ainda toca as pessoas, né? E marca as pessoas de alguma forma positiva. Então tem sido muito bom. O que passa na nossa cabeça é esse presente, né? Esse viver esse momento o mais intensamente possível. A gente está agora aqui em Porto Alegre, tendo a honra de receber de novo, né? A gente teve um show maravilhoso no Araújo Viana, pude conferir em março, né, do ano passado, e agora a gente tem de novo aqui pela região sul, inclusive aqui Porto Alegre 31, a gente vai aproveitando para lembrar as datas, Curitiba 29, Floripa 30 e Porto Alegre aqui dia 31. E esse retorno à região sul, né, dessa turnê, né, a Celebration Live Through Death. E como é que foi isso de voltar aqui para a região sul? Acredito que a galera estava querendo de volta, né, você ter de novo essa experiência de viver a turnê, né, de encerramento e tal. E vocês voltam aqui, como é que está sendo isso aqui, especialmente para nós aqui na região sul, esse retorno? Pois é, né? Eu pensei que estava falando com Brasília. Eu peço perdão, porque assim, a gente tem o show de Tudo Brasília bem. amanhã, né? Sim, E sim. depois tem a virada em São Paulo e os shows do Sul no próximo fim de semana, né? Mas o sentimento é o mesmo, né? De poder voltar. Como eu disse, a gente vai fazer esse show em Brasília já acho que é a terceira ou quarta vez, né? Nessa turnê. Agora no Sul a gente está voltando também, depois de shows fantásticos que a gente fez o ano passado. E com um repertório um pouco diferente, né? Porque a gente tem muita música, né, para tocar. A gente está gravando também um disco ao vivo, né? De 40 músicas gravadas em 40 cidades diferentes. Os shows do ano passado foram todos gravados, esse ano também estão sendo gravados.
Então a gente quer também incorporar músicas ao repertório para que a gente tenha a possibilidade de montar, né, esse disco, esse projeto ao vivo, né, com todas as possibilidades, representando a história da banda. E então vão ter algumas novidades comparado com o que a gente fez no ano passado. Obviamente a gente está mais entrosado com o Grayson, né? O ano passado foi a primeira turnê dele com Sepultura, numa situação assim de imprevisto, e ele fez um trabalho maravilhoso e está fazendo. A gente está muito feliz com a participação dele, com a energia que ele tem. Ele tem 22 anos de idade, mas é um baterista fantástico, um baterista com muita experiência, uma pessoa também com muita energia positiva, né? Muita vida, e trouxe uma coisa muito é, motivacional, né, pra gente, assim, nesses shows. E então, felizes com essa possibilidade. Eu acho que essa despedida foi essa ideia mesmo de realmente fazer o máximo possível. Não é porque a gente anunciou a despedida no final de 2023 que é para sair correndo, né? Que é para acabar o ano, tem que sair. A gente quer fazer o máximo possível. Por exemplo, agora, dia 1º de junho, a gente está indo para Islândia, né? Pela primeira vez na nossa história. É realizar um sonho, realizar um desejo de muito tempo. E essa turnê de despedida e de celebração abre essas possibilidades, né, pra gente. Então, muito feliz e curtindo cada momento. Tá sensacional. Andres, eu preciso te perguntar, normalmente em 40, 41 anos de trajetória, sempre tem aquele momento inusitado, né? Uma banda, no mundo quando se forma, ela se forma lá no passado por uma questão vamos mostrar a nossa música para o mundo, vamos mostrar para a nossa região, para o mundo, e depois vão pegando o corpo e aí começam a acontecer as histórias inusitadas, assim, algumas coisas que possam, eu sei que é difícil numa entrevista de 15, 20 minutos, a gente pedir para tu trazer uma história pitoresca, inusitada que aconteceu numa turnê, fora daqui, algo de, por exemplo, tu falou da Islândia, vá que aquelas lavas, aquela coisa vulcânica lá, no meio do show, alguém diga assim, dispare um alarme, assim, olha, vamos parar 15 minutos porque nós vamos ver se alguma coisa que tu lembre aí, puxando pela memória. Ah, com certeza, aconteceu de tudo, né? De bom e de ruim e de inesperado. Alguns shows cancelados de último momento, por N fatores. Mas uma das turnês mais interessantes que a gente já fez foi na Índia. Fizemos 3 shows lá, em Nova Delhi, uma cidade chamada Bangalore, e numa outra cidade chamada Shillong. E Shillong é uma cidade que fica ali na fronteira com o Nepal, bem no nordeste ali da Índia. E foi uma viagem surreal, assim, foi uma coisa de. Acho que nem em filme daria para mencionar, porque a Índia é um país muito peculiar, aquela coisa muito confusa do trânsito, de buzina, de animais, de gente para todo lado, e não tem uma regra específica, gente morando, enfim, uma coisa muito caótica. E a gente foi nessa cidade de Shillong, e a gente chegou lá também depois de uma epopeia assim de Indiana Jones praticamente para chegar lá nessa cidade. E o palco era todo feito de bambu, né? Era todo Poxa, feito de bambu, palco grande, gigantesco assim, num lugar grande, aberto, todo de bambu amarrado com as tirinhas lá de bambu e tudo. E causou uma impressão esquisita, né? De, pô, palco de bambu, esse negócio não deve estar muito firme. Pelo contrário, cara, foi um dos e pro palcos. tipo de som, né, também, pô, Não é dá assim, medo. qualquer tipo, era um palco ali para qualquer coisa, né? Ele foi montado e com um tablado, tudo depois, mas a estrutura inteira era de bambu, assim, e muito firme, muito bem feito. A gente já tocou em vários palcos aí com estruturas metálicas e tudo, que o palco tablado balança ou sai, tem que tropeça, né? Então é isso que é lindo de viajar, né? A Sepultura já visitou mais de 80 países, a gente toca em lugares como Índia, por exemplo, que não tem muito show, Cuba, Marrocos, fomos para a África do Sul, Sibéria, né? A Rússia é um país espetacular para se fazer show e aprender, né? Aprender situações, ver possibilidades novas que nós brasileiros, desse ponto de vista, não vê, né? Por isso que é tão importante viajar, tão importante fazer turnê, ver o seu próprio país de longe,
foi assim que a gente começou a adquirir essa vontade de colocar percussão na nossa música, colocar viola caipira, usar elementos da música brasileira, falar do Brasil nas letras, mesmo que cantando em inglês, a gente fala das coisas do Brasil, né? E usa elementos, trabalhou com a tribo dos Chavantes, trabalhou com Carlinhos Brown, trabalhou com Zé Ramalho, entre tantas outras vertentes da cultura brasileira, né? O heavy metal ele faz parte da cultura brasileira, apesar de muitas vezes não ser considerado como uma cultura, mas você vê que tem uma nação heavy metal aqui no Brasil. Qualquer concerto, qualquer show em estádio lota em poucos minutos. E geralmente o heavy metal é completamente ignorado, né? Em situações nacionais, em campanhas nacionais, como Criança Esperança, ou Teleton, ou campanhas de vacinação, seja lá o que for, sabe? É, é uma parte da sociedade que, por causa de um estilo musical não compreendido pela maioria, não é aceito ou não é participativo, né? E o heavy metal é o estilo mais popular do mundo. A prova do Sepultura ter tocado em mais de 80 países é essa, né? Que tem, independente da política ou da religião, é, né? Assim, o heavy metal penetra e o heavy metal chega aos discos, às músicas, não só Sepultura, mas toda essa cena heavy metal, né? E é importante essa troca de cultura, o aprendizado. Não é porque a gente aprendeu certas coisas aqui do Brasil, a maneira que a gente aprendeu, que é o único ponto de vista sobre o mundo, sobre a história, sobre o cosmos, né? Sobre tudo. Acho que a gente tem muito a aprender um com o outro, ao invés de ficar ditando regras um para o outro, né? Eu acho que isso sempre foi também da trajetória de vocês, né? Se conectar com a diversidade, com as culturas, trazer isso, incorporar esses elementos. E na turnê segue, é porque é justamente o que já era o trabalho de vocês, né? Essa coisa de se conectar, de expandir. O heavy metal é uma coisa de família, vai de geração para geração. É inclusivo. Você vê quantas bandas femininas você tem hoje em dia dentro do heavy metal, sendo, né, tendo seu espaço, buscando seu espaço, tendo o respeito pelo seu trabalho. O Rob Halford, vocalista do Judas Priest, né, finalmente se declarou homossexual publicamente. Você não viu fã de heavy metal queimando disco ou cancelando ninguém, né? Vocalista do Life of Agony mudou de gênero. Hoje ele mudou de nome, era o Kit Caputo, hoje ele é um nome feminino que eu não vou me lembrar, mas também continua na mesma banda, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, com o apoio dos fãs. É uma coisa inclusiva. O Derek mesmo, um vocalista negro, numa banda de heavy metal, que sempre foi uma coisa muito difícil de ver, né? Isso em 1997, quando não existia esse discurso de inclusão, de cota e um monte de coisas assim, né? É uma coisa natural e intrínseca do heavy metal. É uma coisa inclusiva, é uma coisa de que passa de geração, é uma coisa de família, né? É uma coisa, o fã de heavy metal não gosta de comprar produto pirata. Ele não está preocupado com o single do dia. Ele quer a capa do disco, ele quer a arte. Para o heavy metal é importante ter um artista fazendo uma capa, pintando um quadro, né? Vai um monte de vertente. O heavy metal fala de história, fala de passado, fala de religião, fala de um monte de coisa, né? E muitas vezes é incompreendido, né? Como eu falei aqui, né? E ao mesmo tempo ele é muito democrático, né? Muito inclusivo. É uma característica natural do heavy metal. Andres, como a gente sabe do teu tempo, assim, eu só queria te agradecer muito por tu falares com a gente, por tu compartilhares um pouco dessa grandeza, dessa giganteza que é o Sepultura para nós. Eu estava só lembrando aqui, talvez a Ana dando um depoimento pessoal, a gente também aqui, por exemplo, eu agora ouço menos heavy metal do que eu ouvia antigamente, mas o meu primeiro disco que eu comprei lá, na virada dos 70 para os 80, era o Tokyo Tapes do Scorpions, era quando começou a sair anarquicamente os discos do Iron, os LED também Sim, saía anarquicamente. Então, nós temos uma cultura, e aqui no Sul, por isso que a Ana fez a pergunta do Sul, nós temos uma cultura de primeiro comprar disco de rock e de heavy para depois comprar coisa pop. A coisa pop vem lá sem dúvida, no cantinho, né? Mas sem queria te dúvida. agradecer por isso, por toda por toda essa, tu falou as letras, as junções, as inclusões de percussão, de temas que a gente não veria numa banda de heavy metal que não tivesse essa visão mais ampla que vocês têm.
Então, agradecer e convidar todos, né, Aninha? Eu queria que tu fizesse Sim. o convite do serviço aí. Então, vamos falar aqui, especialmente Porto Alegre, na Araújo Viana, dia 31, né? Mas um pouquinho antes, então, vocês passam por Curitiba, dia 29, na Ópera de Arame, né? Em Floripa, dia 30, na Arena Plus. Antes, agora, Brasília e São Paulo, né? Antes de vir para cá. Isso, é. Brasília amanhã e São Paulo no domingo, na virada cultural aqui em São Paulo. Mas aí os shows aqui, né? O show realmente de março do ano passado foi maravilhoso, e aqui, então, o pessoal pode aproveitar, conferir de novo, né? E depois, Europa, né? Isso, a agenda de vocês daqui. Isso, a Europa por 2 semanas, alguns festivais, e a gente volta. Brasil tem mais alguma coisa para fazer na Europa no final de julho. A gente está trabalhando uma turnê na Ásia também, né, mais para o final do ano. E o ano que vem fazer o derradeiro ano com os grandes festivais europeus pelo mundo e dar aquele tempo necessário. Então, vamos até 2026, é isso? Então, mais um. Exatamente. Deixa um fiozinho mais de Sepultura para a gente, por favor. Fala com os Vamos, guris claro. Não tem como motivo de sair tanto. correndo. Tá bem, gente? O Arte a gente entrevistou com muita honra Andres Kisser, o nosso grande. Ó, o cara chegou a engasgar aqui. O nosso grande. Obrigado vocês aí pelo espaço, viu? Nos Muito vemos aí obrigado. em breve. Tá, Seja- Valeu. esperamos Vemos dia vocês. 31. Isso, nos vemos lá. Perfeito. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.